Olá, este é o vídeo referente à semana 5 da Biologia Molecular deste ano 2020. Este vídeo ele tem bastante coisa, então eu sugiro que ele seja visto com atenção e que as dúvidas sejam anotadas e encaminhadas para a monitoria, para o professor, tá? Para que não sobrem essas dúvidas. É importante, além do que, esse vídeo ele deve ser tomado em conjunto com os vídeos de YouTube postados no Face Monitoria, as matérias de divulgação científica e todas as outras atividades que nós estamos desenvolvendo. Então aqui inicialmente um resumo, né? Na semana 1 tivemos a apresentação do AUC, DNA e hereditariedade, estudo do DNA. Na segunda semana, ácidos nucleicos, né? Extração, desde a coleta, extração e a análise eletroforética da qualidade, enfim, do ácido nucleico extraído. Na semana 3, a PCR, uma das técnicas mais importantes da biologia molecular. Na semana 4, começamos a ver sobre clonagem e também a transformação de DNA em células hospedeiras. E nessa semana 5, nós falaremos então uma segunda parte de clonagem e expressão de proteínas recombinantes. Então, vamos retomando um conceito que foi falado na aula de PCR com o professor Marcelo Valim, que são as sondas, tá certo? Então, quando a gente pensa em sistemas biológicos, são esses sistemas altamente complexos, aonde para poder estudar uma molécula específica, isso equivale a procurar uma agulha num palheiro, tá? Uma tarefa extremamente difícil e que exige o que foi falado na aula de PCR, uma sonda, tá certo? Uma sonda é uma espécie molecular que tem a capacidade de detectar especificamente a presença e ela avisa, ela emite um sinal dessa presença para que eu possa então detectar e estudar essa molécula específica, tá certo? No caso da PCR, os próprios primers já correspondem de certa forma a uma sonda porque tem sequências específicas para reconhecer o alvo, tá? Então a sonda tem um alvo, mas aqui no caso da PCR em tempo real, se utiliza uma sonda, né, na tecnologia TACMA, que é uma sonda que emite então um sinal luminoso, né? Ele avisa a presença, no caso aqui da amplificação, tá certo? Então as sondas elas são utilizadas para esse reconhecimento específico em sistemas biológicos complexos, né? Avisa esse sinal, então por que a repórter ela reporta esse conhecimento específico? Tá? E essa especificidade, né, dentro dessa complexidade, envolve então um reconhecimento, né, aqui no caso da PCR, a hibridização específica, tá? Seja dos primers, seja da sonda TACMA. Então ela vai envolver um reconhecimento que pode ser DNA-DNA, DNA-RNA e, pessoal, olha aqui, várias técnicas e tecnologias que utilizam reconhecimento proteína-anticorpo, tá? Seja para pesquisa, seja para diagnóstico molecular. E a marcação, então, para que essa sonda possa nos avisar, possa emitir um sinal, essa marcação pode ser por radioatividade, por fluorescência, por quimifluorescência e também por atividade enzimática. Nós veremos um pouquinho em detalhe. Tá? Então, essa capacidade do DNA se desnaturar e renaturar, já falamos que ela é fundamental e também, nesse caso aqui, quando estamos falando de sondas para ácidos nucleicos, né, a capacidade do reconhecimento específico de bases permite esse estudo, né, de encontrar agulha no palheiro. Tá? Então, isso aqui eu volto nessa questão que é bastante importante, porque uma sequência pequena, né, se a gente considerar aqui 16 nucleotídeos de um primer, tem uma alta especificidade pela sequência alvo. Tá certo? Então, a ideia aqui do exercício, né, é multiplicar 4 vezes 4, 16 vezes, para vocês verem então qual é a probabilidade de um nucleotídeo de 16 bases encontrar a sequência complementar alvo. É de uma grande especificidade. Tá? Então essa especificidade para hibridização, né, da sequência alvo acontece por complementaridade de bases. Olha aqui, isso aqui a gente viu na aula, né? No caso da sonda TACMA, por exemplo, olha que o primer ele está marcado com uma molécula fluorescente,
tá certo? Então aqui, com o reconhecimento da sequência alvo, essa sonda vai então reportar, né, esse encontro específico, tá? Isso permite então determinar se uma sequência de DNA está presente ou não e onde estaria presente no genoma de um organismo, tá certo? Isso a gente pode pensar numa pesquisa básica, mas também em diagnóstico molecular. Nós podemos investigar se um determinado gene está sendo expresso, se ele está sendo transcrito ou não, também utilizando sondas. Tá? Então aqui tem dois exemplos, o Southern Blot e o Northern Blot, que a gente vai ver um pouco mais em detalhe. Nesse caso aqui, olha lá, pessoal, foram isolados DNAs genômicos de diversas amostras que foram digeridos por enzimas de restrição, então isso aqui não é degradação, tá certo? Foi feito um gel anterior para comprovar que o DNA estava íntegro, de alto peso molecular. Uma vez que é efetuada a digestão com enzima de restrição, esse genoma, que é muito grande, ele vai ser fragmentado em muitos fragmentos, tá certo? Centenas de milhares, às vezes até milhões de fragmentos, que ao serem resolvidos no gel de agarose, vai formar esse arrasto, do inglês a gente chama de smear. Tá? Então aqui seria o palheiro, e aí eu quero estudar um gene específico. Então eu marco a minha sonda aqui, no caso radioativamente, tá certo? Aí tem o processo Southern Blot, que eu vou explicar logo em seguida, onde eu tenho então o reconhecimento específico da sequência complementar à sonda no meio daquelas centenas de milhares de fragmentos. Tá? Então com isso, olha lá, eu posso aferir a presença ou a ausência daquela sequência específica, o tamanho desse fragmento que foi hibridizado com a sonda, tá certo? Eu tenho aqui o marcador de peso molecular e também posso aferir o número de cópias nesse genoma. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 cópias desse gene, né, nesse DNA que foi extraído. E no caso do Northern Blot, eu estou aferindo aqui a expressão gênica. Então, eu estou avaliando um gene específico para o qual eu produzi uma sonda marcada radioativamente, tá? Essa marcação eu utilizo um nucleotídeo, no caso aqui com fósforo 32, e no experimento foram isolados RNAs, então a gente vê que eles estão íntegros, porque a gente vê aqui os RNAs ribossomais que indicam essa integridade. Foi isolado, então, RNA total de diversos órgãos, e aqui no caso em célula em cultura, eles foram migrados num gel desnaturante de RNA, tá certo? A transferência para a membrana, que a gente vai ver em seguida para a realização do Northern Blot, e a hibridização com a sonda específica, tá certo? Então aqui eu já vejo que a quantidade de RNA de cada amostra, elas são equivalentes, tá? Isso foi medido no espectrofotômetro, eu adicionei, por exemplo, 1 micrograma de cada RNA extraído. E aqui, então, a diferença de intensidade que eu vejo na hibridização com a sonda reflete a diferença de expressão, tá certo? Então aqui eu vejo uma amostra onde não há, aqui no caso do baço, não há expressão desse gene, tá? Nas outros órgãos há a expressão desse gene específico, tá? E de maneira diferencial. Por exemplo, aqui no coração é altamente expresso e no pulmão ele é menos expresso. Tá certo? Então essa sonda permite, dentro dessa complexidade de todos os genes que estão sendo expressos, tá certo? Investigar a expressão de um deles especificamente. Tá? Então a sonda permite isso. Nós falamos de sonda radioativa, mas hoje em dia, com a evolução da tecnologia, o que nós utilizamos majoritariamente são sondas não radioativas. Por quê? Por questões de biossegurança, geração de resíduos, tá certo? Então essas sondas, olha, aqui a gente tem uma sonda, né, uma probe, que é um primer, um segmento de DNA, onde tem aqui ligada quimicamente uma molécula fluorescente, tá certo? Então isso aqui eu já posso mandar sintetizar quando eu vou pedir lá o meu primer, a síntese dele, tá certo? Então essa molécula aqui é um fluoróforo com incidência de luz ultravioleta, ele pode avisar aqui, por exemplo, olha no cariótipo, tá certo? Aonde, em que cromossomo eu tenho a hibridização específica dessa sonda aqui nessa imagem de uma microscopia de fluorescência, tá certo? A minha sonda ainda ela pode estar marcada, por exemplo, aqui, ó, tem ligado covalentemente nela uma molécula de biotina que é reconhecida especificamente. Então a palavra é específico, né? Aqui no caso biotina, streptavidina tem esse reconhecimento específico.
Isso aqui é um kit que a gente compra e essa streptavidina, ela pode estar ligada a uma molécula que fluoresce ou, olha que interessante, pessoal, um repórter enzimático, tá certo? Então isso aqui é uma enzima, o kit me fornece o substrato, tá certo? Então essa enzima vai agir sobre esse substrato e vai emitir um sinal luminoso, por exemplo. Então com isso eu tenho o repórter, né? Eu tenho o aviso de que a minha sonda específica reconheceu a sequência-alvo num determinado local. Tá? Pode ser inclusive um local, aqui a gente está vendo o cariote, mas pode ser um local dentro da célula. Tá? Tem nos papers que vão ser avaliados aí por seminários exemplos nesse caso. E aqui, olha, eu tenho um reconhecimento anticorpo, tá certo? Que reconhece especificamente aqui no caso a digoxigenina, também é um método bastante utilizado, tem kits para isso, e o anticorpo também pode estar ligado com uma molécula fluorófora ou com enfim, uma enzima repórter que vai emitir um sinal luminoso. Pessoal, tem dúvida? Anote a dúvida e pergunte, ou diretamente ou via grupo. É muito importante que vocês interajam com a gente no sentido de esclarecimento das dúvidas. Inclusive, uma dúvida pode gerar uma explicação, eu posso gerar um vídeo pequeno explicando mais em detalhe aquela dúvida. Tá? Então, precisamos que vocês reportem essas dúvidas. Tá? Aqui temos o Western blot, onde a sonda, aqui no caso, envolve, né, o reconhecimento específico de proteínas, né, por anticorpos que são marcados. Tá? Então eu tenho aqui a minha proteína de interesse. Olha aqui, eu tenho, por exemplo, aqui todo o perfil de extrato das proteínas de uma célula, tá? E o reconhecimento específico de uma proteína no meio dessa complexidade toda de proteínas. Por quê? Porque aqui eu tenho um anticorpo específico que reconhece a proteína de interesse, tá? Um anticorpo primário, e aqui eu tenho um anticorpo secundário que reconhece o primário e emite um sinal, tá certo? Nesse caso aqui, olha, eu vou poder então, através do Western blot, investigar também a presença e a ausência e o tamanho de proteínas específicas. Nesse caso aqui, um diagnóstico molecular de distrofia muscular. Bom, vendo mais detalhe o que seria um Southern blot, tá certo? Tem vídeos lá no Face Monitoria para vocês verem, caso não esteja entendendo. Então, blot é uma mancha, né, um borrão, é onde a gente vai enxergar a hibridização que está sendo específica, né? Nós falamos que permite aferir a presença, o tamanho e o número de cópias de um gene, outras aplicações no DNA forense, análise filogenéticas, diagnóstico molecular, tá certo? Então, checagem da construção de DNA também é bastante importante, tá certo? Quando a gente faz a nossa construção, e nós vamos fazer aí no ateliê de clonagem. Então, a primeira parte, né, dividir em parte, no Southern blot, constitui aquilo que nós já sabemos fazer, extrair o DNA genômico. A gente vai digerir esse DNA com enzimas de restrição. Só para ter uma ideia, pessoal, se eu digerir com uma enzima que reconhece 4 bases específicas, ou seja, esse sítio aqui, por probabilidade, pode ser encontrado a cada 256 nucleotídeos, o genoma humano aqui em volta de 3 bilhões, significa que essa enzima, a digestão dela pode gerar, né, 12 milhões de fragmentos. Tá certo? Então, quando eu olho esse gel de DNA genômico digerido, por exemplo, com uma enzima, como eu falei para vocês, eu vejo um arraste, mas ele não está todo concentrado no final do gel, em fragmentos pequenos, indicando degradação. Não, você vê que tem ao longo de todo o gel. Então, eu tenho os fragmentos de todos os tamanhos, tá? Então, procedo o meu gel, faço a migração das digestões e eu vou fazer, então, uma transferência do DNA que está no gel, porque o gel é uma matriz muito sensível, né? Pode quebrar, e vou transferir esse DNA como se fosse um carimbo para uma membrana, tá? Que pode ser uma membrana de nylon, o que é muito utilizado hoje em dia, tá? Uma membrana carregada com carga positiva, lembrando que o DNA tem carga total negativa devido aos fosfatos, tá certo? Então, depois que eu faço a minha eletroforese, eu coloco esse gel, então, numa solução alcalina para que as moléculas de DNA sejam desnaturadas, tá certo? Por quê? Porque eu preciso separar as fitas do DNA para que a minha sonda, tá, que é um DNA simples fita, possa reconhecer a sequência-alvo específica, tá? Então, vou montar
esse aparato de transferência, tá certo? Tem vídeo lá para vocês olharem isso acontecendo, tá? Então tá aqui a minha solução alcalina, desnaturante. Aqui eu tenho uma esponja, aqui eu tenho o meu gel, logo em cima do gel eu tenho a membrana carregada positivamente e aqui eu tenho uma torre, né, de papel seco que vai então por capilaridade puxar essa solução que vai então transferir o DNA do gel para a minha matriz de nitrocelulose ou de nylon, facilitando o trabalho da hibridização, né? Então aqui mostrando como seria esse reconhecimento específico. Aqui vamos considerar que o DNA foi desnaturado, essa aqui é uma fita, que é a fita que vai ter a complementaridade com a base marcada, tá certo? Onde um dos nucleotídeos aqui, um dos 4, está marcado com fósforo 32. Tá? Então com isso eu vou ter o reconhecimento específico desse fragmento dentre lá aquela quantidade enorme de outros fragmentos gerados, tá certo? Então aqui está a hibridização da minha sonda, tá? Que ela vai acontecer de maneira específica, tá? Existe também hibridizações inespecíficas, como a gente olha aqui, ó, tem uma complementaridade de base só aqui no meio, mas aqui não. Então isso aqui não é estável durante o processo de hibridização, que no caso aqui acontece em meio líquido, essa hibridização se desloca, ela não se mantém, mas a hibridização específica, ela acontece e a sonda fica lá grudadinha, avisando aonde está o nosso fragmento. Tá certo? Aqui para mostrar para vocês, então, o que seria o nucleotídeo, né, com a base marcada com radionuclídeo. Tá? Vou hibridizar com a minha sonda, tá aqui o meu gene, os fragmentos gerados, por exemplo, com EcoR1 e a detecção das bandas. Essa detecção aqui é depois que eu hibridizo a minha membrana com a sonda e eu coloco a minha membrana junto com filme fotográfico, tá? Isso feito num ambiente escuro, para que a radioatividade possa então imprimir aqui no filme fotográfico a posição exata dos fragmentos reconhecidos pela sonda. Tá? Não entendeu? Anota a dúvida que a gente explica melhor. Tá? Então, a sonda é incubada com a membrana, né, incubada com a sonda. Aqui, no caso, no laboratório, a gente tem esse equipamento lá, um forninho de hibridização. Tá? Aqui tem umas garrafinhas onde a gente coloca, então, a nossa membrana. Tá? O que a gente está mostrando aqui num saquinho plástico, que é como o professor trabalhava na Idade Média da biologia molecular, hoje em dia é esse equipamento aqui, tá? São essas garrafas, é muito mais prático. Você põe, então, a sua membrana, põe o líquido, né, de hibridização junto com a sonda marcada e vai deixar durante a noite. Tá? Ele vai girando numa temperatura que vai favorecer a ligação da sonda de maneira específica e que não haja ou que seja minimizada as hibridizações inespecíficas. Tá? Então, o resultado, como a gente tinha mostrado, né, isso aqui seria o resultado do Southern Blot impresso no filme fotográfico, tá? Hibridização para um gene e uma sequência específica. Tá? Isso aqui é o resumo dessa tecnologia, né? Dessa técnica de Southern Blot. Qualquer dúvida, pergunta para a gente. No caso do Northern Blot, né, eu não falei, mas o Southern foi inventado por um pesquisador chamado Southern. O Northern não foi inventado por uma pessoa chamada Northern. Tá? Então, na verdade, ele foi desenvolvido tendo a praticidade, né, para encontrar sequências específicas que o Southern Blot trouxe para as análises de DNA. Então, como trata-se de hibridização de ácidos nucleicos, vamos então utilizar essa técnica que é usada para DNA para RNA. Tá? Então, é também utilizado para determinar a presença ou ausência de um transcrito, que aqui no caso tem a ver com a expressão gênica, tá? O tamanho desse transcrito, porque eu fiz um gel que vai separar os RNAs mensageiros por tamanho e também a quantidade do transcrito produzido, tá certo? Se ele foi mais ou menos, no caso se ele foi expresso, né, reflete o nível de expressão, a síntese do RNA mensageiro. A sonda, nesse caso, pode ser um fragmento de DNA, tá, sem introns, tá? A gente vai ver isso mais em detalhes, mas no RNA mensageiro não tem sequência de introns, pode ser também uma sequência de RNA. O gel, né, o RNA nesse gel, ele tem que estar desnaturado, então o gel de RNA tem formamida para que as estruturas secundárias dos RNAs sejam desfeitas e as moléculas migrem não pelo formato, mas pelo tamanho. Tá? A gente já viu isso também.
Então, já vimos esse exemplo, né, onde eu tenho aqui a expressão, então, seria espacial, tá, desse gene. Então, eu estou vendo como está acontecendo a expressão dele em diversos órgãos de um determinado organismo, mas eu posso ver também a expressão temporal. Tá? Então, eu tenho aqui células em cultura, onde eu tratei com fator de diferenciação celular, tá? E aí eu após o tratamento, né, das células, eu retirei células com 12 horas de tratamento, 48,96. Extraí o RNA total de cada uma dessas condições separadamente, corri o gel e hibridizei com a sonda que eu estou investigando. Então eu vejo aqui que a beta-globina, né, o gene da beta-globina, tem a sua expressão induzida por esse fator de diferenciação celular ao longo do tempo. Tá? Então aqui eu tenho uma expressão espacial, aqui uma expressão diferencial no tempo. Tá? Então, dentro do sistema complexo, a sonda me permite investigar uma molécula específica. Isso é bastante útil na pesquisa. Tá? Então, eu estou avaliando transcritos, né? Já falamos disso. Aqui a expressão temporal. E temos a análise de proteínas de maneira específica com a tecnologia de Western blot, que é muito utilizada. Não foi inventada por uma pessoa chamada Wester, tá certo? É utilizado na análise de proteína, e a sonda, então, é um anticorpo, tá certo? O paradigma aí do reconhecimento específico, né? Quando a gente pensa em anticorpo e a proteína-alvo, aquele encontro chave-fechadura altamente específico, tá? Então, a minha sonda, ela vai indicar, dentro de um sistema com muitas outras proteínas, qual a proteína específica que eu estou investigando, tá certo? Se ela está presente ou ausente, qual o tamanho dela, porque eu faço um gel também, a gente vai ver, a quantidade e a integridade, se ela está íntegra ou se ela foi degradada. Tá? Então, por exemplo, eu estou avaliando aqui a proteína P53, tá certo? Então aqui numa célula normal eu tenho a proteína P53 aqui nesse tamanho, a tubulina que é um controle para mostrar que eu apliquei a mesma quantidade de proteína no gel, uma outra sonda, tá? Para eu poder justamente ter confiança no resultado, que é devido à diferença de expressão e não à quantidade de proteína que eu apliquei no gel. Nesse caso eu tenho a expressão correta da proteína. Aqui uma amostra tumoral não tem expressão dessa proteína, tá certo? Da P53. No tumor 2 eu tenho a expressão no tamanho da proteína na célula normal. E no tumor 3 eu tenho uma forma menor, clivada dessa proteína 53. Então isso para mostrar a especificidade. E aqui um exemplo, por exemplo, de uma análise, um diagnóstico molecular para câncer, por exemplo. Tá certo? Então, já mostramos, né, esse slide, o reconhecimento específico da proteína por anticorpos, tá muito utilizado no laboratório, vai aparecer bastante nos nossos seminários, tá certo? Então, tendo dúvidas, coloque as dúvidas para a gente. Tá? Então, aqui é o resumo do Western blot, tá? O gel que a gente faz é um gel de SDS Page, não vou ler o slide, vocês leiam e vejam as dúvidas. E esse aqui é um resumo, então, dessas 3 técnicas, né, de reconhecimento para DNA, para RNA e para proteína, reconhecimento específico, tá? Aqui tem as fontes onde vocês podem recorrer. Agora nós vamos retomar a clonagem, tá certo? Nós vimos na semana 2, iniciamos a clonagem, tá? Então, é a construção de DNA recombinante, né, de interesse, para eu clonar um gene de interesse num vetor que vai replicar em células hospedeiras para diversas finalidades, tá certo? Para isolar um gene, sequenciar o gene clonado, expressar a proteína recombinante, que é o que a gente vai ver mais em detalhe hoje, comparar esse gene com em outras espécies ou interespécies. Então, esses aspectos vão aparecer nos papers que vocês vão preparar os seminários. Também para a construção de bibliotecas genômicas ou de cDNA, coloquei um vídeo lá no Face Monitoria. Vejam o vídeo, voltem no slide, se tiver dúvida, fala para a gente. Professor, estou com uma dúvida no slide tal, do PDF, tá certo? Ou do vídeo gravado, que a gente volta, olha, esclarece, eventualmente grava um vídeo pequeno, como eu falei para vocês.
As ferramentas, então, fundamentais, nas primeiras, para poder fazer essa manipulação genética racional a partir de um projeto, as enzimas de restrição, né, que são as tesouras moleculares, e as colas moleculares, são as ligases. Né? Nós falamos de clonagem, que corresponde então a isolar um gene de interesse, tá certo? Por exemplo, pode ser por PCR, como a gente já viu, introduzindo um vetor, propagar, né, um vetor que de fácil propagação e recuperação, como um plasmídio em bactéria. Tá certo? Então eu tenho aqui célula humana, foi clonado, eu coloco dentro da bactéria e eu vou ter aqui os meus clones bacterianos carregando então pedaços, aqui no caso, do genoma humano. Se eu falar de uma biblioteca, por exemplo, em bactéria, com fragmentos do genoma humano. Mas isso é a clonagem. Eu posso fazer também, pessoal, como na minha estratégia da engenharia genética, a subclonagem. A subclonagem corresponde a transferir o gene clonado, então, no primeiro vetor, lá vindo da célula que eu estou estudando, né? Eu fiz a primeira clonagem, depois eu posso fazer a subclonagem, transferir para um outro vetor. Tá certo? Então eu dou um exemplo aqui, ó, um plasmídio que replica em bactéria, tá? Onde você clonou a partir do seu organismo que você está estudando, você fez todas as checagens, tá certo? Ou seja, você fez mapa de restrição, por exemplo, você fez o sequenciamento do que foi clonado no seu vetor, vamos supor que você queira produzir proteína recombinante ou gerar uma planta ou um animal transgênico, então você tem que fazer todas as checagens para comprovar que a sua construção está correta, tá certo? Porque se tiver algum problema, você volta dali para refazer o percurso. Você não vai chegar lá na frente, já com bastante tempo investido, na sua planta, no seu animal transgênico, para investigar, descobrir que você tinha um erro na sua construção. Então, olha aqui, eu trabalhando com a expressão, né, vetor de expressão em bactéria, é mais fácil, porque é fácil de propagar, é fácil de recuperar, é fácil de fazer as checagens, tá certo? Porém, olha lá, nesse exemplo aqui, eu quero expressar o meu gene de interesse numa planta transgênica, tá certo? Então eu tenho um vetor aqui, olha, que é um vetor para expressão em planta, tá? E quando eu falo expressão, significa o quê? O gene clonado ser transcrito, traduzido e ser funcional, gerando o fenótipo desejado no organismo transgênico, tá? Então é mais difícil eu trabalhar, no caso aqui, com o vetor já na planta transformada, do que eu trabalhar e fazer todas as checagens com o meu vetor sendo expresso em bactéria, tá certo? Na verdade, ele vai ser confirmada a clonagem. Nesse caso aqui, olha, eu fiz uma clonagem nos sítios de EcoR1 e NOT1, nesse vetor aqui, que chama de vetor doador, porque é ele que está recebendo a primeira clonagem, tá certo? Só que eu vou ter que subclonar no meu vetor para expressão em planta. Então, olha aqui, eu faço a digestão, tá? Retiro o inserto desejado que está em EcoR1, NOT1, tá certo? São enzimas diferentes, tá? Então isso permite uma clonagem direcionada das posições do meu gene, e a hora que eu olho aqui, ó, eu tenho EcoR1 e NOT1 aqui no meu vetor. Então essa clonagem está fácil. Faço a digestão, ele vai entrar no sentido correto, tá certo? Que no caso aqui é a metionina próxima do promotor, tá certo? Então eu vou transformar nas bactérias e aí eu vou ter então a possibilidade de fazer a transformação da minha planta com a construção já checada, tá? A gente vai ver isso mais na aula de OGM. Então, na subclonagem, quando eu tenho o sítio de restrição favorável aqui para poder fazer a troca do meu gene entre vetores, é mais simples a engenharia. Mas e quando as pontas do DNA, né, do vetor e do inserto não são compatíveis para essa ligação, para essa clonagem direta? Tá? Então, o que eu faço, gente? Eu posso realizar no laboratório, tem as tecnologias com as enzimas, para fazer o reparo de pontas, tá certo? Então, desculpa, meninas, olha lá. Quando o cabelo está cheio de ponta, faz o quê? Faz o reparo de pontas. No caso do DNA, a gente vai preparar essas pontas para a subclonagem, porque não tem o sítio de restrição favorável para poder fazer essa clonagem. Então, a polimerase Clenon,
ela digere o DNA simples fita da extremidade 3' protuberante com a sua atividade exonucleolítica 3' para 5' e acrescenta bases complementares na extremidade 5' protuberante. Tá? O que significa isso? É o que nós vamos ver aqui em seguida. Tá? Anotem as dúvidas. Então tá aqui, o fragmento Clennon está aqui, ele é produzido de maneira comercial, a partir da DNA polimerase 1, que é a holoenzima, então tem as subunidades ativas, tá certo? Tem o domínio de polimerase, o domínio exonucleolítico 3', 5', aqui em amarelo, o domínio exonucleolítico de 5' para 3' aqui em azul. Tá? Então a empresa expressa essa proteína por uma proteólise, então eles conseguem purificar, né, esse fragmento dito Clennon, que tem então a polimerase e o domínio exonucleolítico de 3' para 5'. Esse domínio aqui não existe no exonucleolítico 5' para 3' nesse fragmento Clennon. Então olha o que acontece, pessoal. Aqui eu tenho uma extremidade de DNA que ela é 5' protuberante. Tá certo? Olha nessa fita aqui, ele cortou, sobrou essas bases TTAA aqui despareadas. Tá? Quando eu olho a fita complementar, olha aqui nessa extremidade, né, o DNA dupla fita, vai de 5' para 3'. Então, eu tenho aqui um 3' OH exposto que pode servir, então, para que a polimerase adicione as bases complementares a essas 4 bases aqui que estão simples fita. Então, o que eu posso fazer, gente? Para reparar essa ponta, eu posso adicionar a polimerase, adicionar os nucleotídeos, tampar a condição correta, e ela vai adicionar aqui, ó, um A, um T e um T, e vai gerar, então, aqui por preenchimento, tá certo? A extremidade blunt, a extremidade aparada desse DNA. No caso de uma extremidade aqui, 5', 3' protuberante, tá certo? Vamos notar que eu mudei aqui a orientação, né? Aqui 5', 3', 5', 3'. O que acontece, pessoal? A extremidade é 3' protuberante, tá certo? Não existe polimerase que trabalhe de 3' para 5'. O sentido da vida é 5' para 3', tá certo? Então, nesse caso aqui, a Clennon, a enzima, ela não vai adicionar nada, porque ela não tem a capacidade de adicionar nucleotídeos aqui, ó, um A, um T e um T, no sentido 3' para 5'. O que ela vai fazer, pessoal, é que na ausência de nucleotídeos, ao invés de ser uma polimerase, ela é uma exonuclease. Então ela vai fazer essa atividade aqui de proofreading, né, que é uma revisão, na verdade é uma remoção desses nucleotídeos que estão aqui dispareados, tá certo? Então a atividade exonucleolítica aqui de 3' para 5', né, que é a extremidade 3', ela vai remover esse A, esse T, e olha lá, vai gerar então uma extremidade também blunt end ou abrupta, que vai facilitar a minha clonagem. Tá? Então, assim, tem dúvida? Pergunta pra gente. Olha, né, aqui não é para decorar, é para deduzir. Então, vamos lá. Na nossa engenharia, aqui, olha, eu clonei o meu fragmento de interesse, o meu gene de interesse, então, num vetor que replica em bactéria, facilitou a clonagem, facilitou a checagem dessa clonagem, que está tudo correto, minha ORF está correta, eu sequenciei, tá certo? E aí o que eu faço, gente? Eu posso remover, então, desse primeiro vetor com a digestão PST, tá certo? Só que olha aqui, no meu vetor, para expressar no organismo transgênico, eu não tenho sítio de PST aqui no polylinker. Na verdade, eu tenho poucas opções de clonagem direta. Tá certo? O que eu posso fazer então, pessoal? Eu posso fazer o reparo das pontas. Tá certo? Eu vou tornar as extremidades do meu inserto abruptos ou blunt end e também digerir aqui no caso o meu vetor, ele vai linearizar com EcoR1, tá? Uma enzima que está no polylinker reconhecida só uma vez, linearizou e eu fiz o tratamento então para tornar blunt end o inserto e o meu vetor. Tá? E aí eu faço uma ligação por blunt end e aí eu consigo então a minha clonagem do meu gene de interesse, na verdade a subclonagem. Né? A clonagem foi feita aqui inicialmente, agora estou subclonando do vetor de bactéria para o vetor, por exemplo, em planta. E eu obtenho aqui a minha construção desejada, tá certo? Fazendo esse reparo de pontas.
Tá? Então aqui para mostrar mais em detalhe como isso acontece, olha lá, um fragmento onde eu digeri com 2 enzimas, tá certo? Que gerou desse lado uma extremidade 3 linha protuberante e desse lado uma extremidade 5 linha protuberante. E agora eu quero aparar essas pontas para poder fazer a minha clonagem, fazer o reparo de pontas. Então, o que eu vou utilizar? Vou utilizar a minha enzima Clenon com as suas 2 características. Então, desse lado aqui, olha, ela vai preencher, porque eu tenho aqui, ó, de 5 linha para 3 linha, a possibilidade de utilizar como molde esses nucleotídeos que estão simples fita aqui, adiciono os nucleotídeos livres, a polimerase, ela vai preencher esse lado aqui, tá certo? Já esse outro lado, eu faço uma outra reação, uma vez que eu preencho aqui, tá certo? Eu vou fazer uma reação aonde a enzima, ela não vai ter a sua ação polimerásica ativada, mas a sua ação exonucleolítica, tá? Para remover, então, os nucleotídeos dispareados a partir da extremidade 3 linha. Tá certo? Então ele não tem como estender aqui de 3 linha para 5 linha, mas a enzima ela pode remover, tá certo? Com a sua atividade 3 linha, 5 linha exo, e com isso eu vou ter então o meu DNA dupla fita com as pontas reparadas, pronta para minha clonagem. Pessoal, então isso é a engenharia genética, tá certo? Essa manipulação na escala molecular. Tá? Então aqui é um resumo disso tudo. Tá certo? Tem dúvida? Pergunte para a gente, tá? E vamos ver agora um outro método de clonagem, tá certo? Então aqui nesse caso, olha que interessante, eu vou clonar um produto amplificado por PCR. Nós vimos lá na aula do professor Valim, tá certo? Eu posso amplificar uma região específica de um DNA dentro de um genoma utilizando primers, né, específicos que vão flanquear a região que eu quero amplificar. Só que olha que interessante, pessoal. Quando eu faço uma reação de PCR, a TAC polimerase, ela, em geral, né, adiciona um A dispareado aqui, olha, na extremidade 3 linha do produto amplificado. Tá certo? Então, o que acontece? Tem empresas, por exemplo, aqui que na verdade produzem, né, e vendem esse vetor PGEN. Esse vetor ele já vem linearizado e ele vem aqui na extremidade com um T, tá certo? Livre, que é capaz de parear com esse A livre do inserto produzido pela reação de PCR, tá certo? Então, com isso, olha lá, a partir de pareamento apenas de uma base, eu tenho uma maior estabilidade para que a minha ligase promova a ligação do meu inserto no vetor. Detalhe, pessoal, sem que eu precise adicionar um adaptador, por exemplo, aqui no seu inserto, ou seja, de uma maneira facilitada para as etapas downstream que vem depois da minha clonagem. Tá? Então aqui é uma outra maneira de proceder à clonagem da engenharia, essa nós vimos, né, na aula do professor Valim, que é desenhar primers para amplificar a região desejada, adicionando o sítio de restrição desejado para clonagem no primer de amplificação. Tá? Então isso foi visto na aula, olhe lá, confirme, se tiver dúvida, pergunta. Tá? E o que nós vamos fazer no ateliê de clonagem envolve justamente isso que foi feito lá na aula de PCR. Ou seja, eu tenho aqui o meu fragmento a ser clonado, tá certo? Nós vamos colocar os adaptadores flanqueando esse fragmento para poder fazer a nossa clonagem no vetor desejado. Tá? Então aqui temos uma questão para o nosso senado molecular. Uma vez que eu faça a clonagem no vetor, tá? Eu vou proceder então digestão da construção obtida com enzimas de restrição para poder aferir se eu obtive a construção desejada. Tá? Nós estamos falando de uma molécula, de um DNA, a gente tem que ter indícios que comprovem a ligação física do DNA na conformação correta que a gente deseja. Então a gente vai fazer digestões com enzimas de restrição, análise em gel para poder confirmar a nossa construção. Tá? Então isso aqui nós vamos fazer no senado molecular oportunamente. E a tecnologia do DNA recombinante, que só para mostrar, a gente vai falar mais, né? Muito utilizada aqui na biotecnologia. Então, por exemplo, produção de insulina humana em bactéria, vamos falar mais disso na aula de OGM, e outras aplicações, tá certo? Na saúde humana, também utilizado aqui no melhoramento vegetal e animal, tá certo? Em biorremediação, tá? Geração de biofármacos. Então,
muitas utilidades, tá, para a melhoria das condições humanas, mas também do nosso planeta, tá, a partir da tecnologia do DNA recombinante.